Olá, bom dia a todos e todas. Estamos iniciando nesse momento a defesa pública da dissertação de mestrado do Davi Rodrigues, programa de mestrado acadêmico da Universidade Federal de Rondônia. Para participar desta banca em avaliação ao trabalho do Davi, eu quero primeiro aqui chamar o Davi, né? Nosso mestrando que estará defendendo hoje. Bom dia, Davi, tudo bem contigo? Bom dia, tranquilo. Tranquilo, né? Então tá bom. Participa como avaliador externo através do programa de pós-graduação em literatura, um mestrado e doutorado através da Universidade do Estado de Mato Grosso, Unemate, campus de Tangará, o Alexandre Marioto Boto. Tudo bem, Alexandre? Bom dia. Bom dia, Davi, bom dia, João. Bom dia. Satisfação estar aqui com vocês. Que bacana. Vamos chamar então aqui como nosso membro de banca interno, né, do nosso programa, vice-coordenador do mestrado acadêmico em letras da Universidade Federal de Rondônia e professor lá do Departamento de Educação Intercultural do campus de Ji-Paraná da Universidade Federal de Rondônia, professor Kesley Fagundes Camargo. Bom dia, Kesley, tudo bem? Bom dia, João, tudo bem? Bom dia, Davi, Alexandre. É Bom uma honra dia. estar novamente aqui com vocês. Grato aos dois pela participação. A gente vai então aqui fazer esse momento de defesa pública do Davi, né? O Davi tem aí de 20 minutos a meia hora para fazer a sua apresentação. Então agora é contigo, Davi. Nós estamos aqui lhe ouvindo. Até daqui a pouco, Kesley e Alexandre. Ah, pode colocar sua apresentação aí, Davi. Certinho, Davi. É contigo então a apresentação. Estamos aqui ouvindo. Bom, bom dia a todos e a todas. É com muita satisfação, alegria e felicidade que eu cheguei a esse momento tão aguardado. Então, o nosso tema é Deus Mãe nas fronteiras do Entre Lugares da Diversidade Cultural da Amazônia. Fleury, ele parte da concepção que a estranheza do comportamento de outro grupo sociocultural nos choca, porque a lógica do contexto cultural que determina o seu significado é diferente da lógica inerente a nossos padrões culturais. Né? E isso pode ser bem observado nessa questão relacionada ao nosso tema, né? Que dessa perspectiva feminista de Deus e Mãe. Os filósofos Davi, só um desenvolveram. segundo. Eu queria pedir que você falasse um pouco mais alto ou se aproximasse mais, porque está um pouco baixo o seu som, tá? Bom, obrigado. Dando continuidade, né? É conhecido, nós sabemos que os filósofos desenvolveram importante papel ao elaborarem conceitos metafísicos e racionais, os quais influenciaram a ciência. A fé e a razão, elas sempre foram debatidas dentro de um contexto social e religioso. E isso ocorre em decorrência das relações interculturais, que nós presenciamos isso em todo o planeta. Dentro disso, nós temos a diversidade religiosa, que inicialmente pode ser constatado na leitura do Pentateuco, que são os 5 livros da Bíblia, né? Formado por Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E em várias nações, em várias partes desse planeta, a depender da região, os moradores, né, os fiéis, eles se dirigem ao ser espiritual de várias formas. Né? Então, no Oriente Médio,
temos a expressão Alá, e na Coreia do Sul, o Hansenyong, em que lá foi adotada a expressão do termo Mãe Celestial, ou Deus Mãe. A diversidade religiosa concatena-se com a educação, visto que, segundo relatos bíblicos, no livro de São Lucas, o próprio Jesus foi instruído na doutrina, desde quando ainda era criança. Existem milhares de instituições educacionais espalhadas pelo planeta, originariamente sob a administração de igrejas. Em sistemas de governo laicos, há uma tendência de prática de ensino religioso nas escolas desde a educação fundamental. Essa prática permite que sejam respeitadas as diversas formas de professar a fé. As relações interculturais são permitidas dentro de um ambiente multicultural. Isso é facilmente constatado nas administrações de várias denominações religiosas, que nós temos conhecimento em vários países, em vários estados, no nosso Brasil. Por exemplo, temos aí Assembleia de Deus, Adventistas, luteranos, que têm as suas escolas e atuam na área educacional. No Brasil, um país que antes era predominantemente católico, agora vem registrando um crescimento exponencial da população evangélica. Além disso, resistem influências migratórias, religiosas e barbadianas, africanos, haitianos, venezuelanos, holandeses e outros. Dentre essas, surge o trabalho das jovens missionárias coreanas, que ingressam no Brasil em grupos, demonstrando a bagagem da riqueza cultural de um país do Oriente Asiático. E, com isso, contribui para o multiculturalismo. Na região norte, resguardadas as peculiaridades, especialmente pela predominância do bioma amazônico, e levando em conta que já houve influência na região de missionários de várias nacionalidades, agora nós temos a da missão coreana, que especialmente adentraram pelo Pará, no Amazonas, e agora chegaram a Rondônia, através de Porto Velho. Diante disso, o objetivo geral de nossa pesquisa é conhecer a identidade cultural religiosa do Oriente, disseminada no bioma amazônico, por grupos de missionárias coreanas, e contribui para os desafios das relações interculturais na educação escolar. Quanto aos objetivos específicos, identificar artefatos da cultura coreana relacionados à diversidade cultural, reconhecer elementos da cultura e identidade que contribuem para relações interculturais na educação escolar, e identificar fatos políticos e religiosos que contribuem ou não para a diversidade da cultura de paz no ambiente amazônico. Quanto à metodologia, nós trilhamos o caminho dos pressupostos dos estudos culturais pós-críticos, de caráter exploratório, e, de acordo com Gil, as pesquisas exploratórias são mais flexíveis em seu planejamento, pois pretendem observar e compreender os mais variados aspectos relativos ao fenômeno estudado pelo pesquisador. Esse entendimento dá-se porque são utilizados vários pressupostos teóricos e bibliográficos, sendo que, em algum momento, o pesquisador busca familiarizar-se com o fenômeno que pretende estudar, com base em diversos teóricos dos estudos da diversidade religiosa no contexto amazônico. Também enquadra-se uma pesquisa pós-crítica, porque recorre aos pressupostos das teorias e dos estudos culturais pós-críticos, que possibilitam maior liberdade para a coleta e articulação dos dados da pesquisa, em especial pela presença do pesquisador como um ator participante das reflexões epistemológicas.
que, de acordo com o Paraíso, dando flexibilidade à pesquisa cartesiana, é possível iniciar o trabalho do pesquisador sem um método que iniba a versatilidade no campo de ação. Ou seja, no desenvolver da pesquisa, eu, como pesquisador, tenho uma liberdade melhor, mais ampla, para que possa concretizar os dados interagindo com o público-alvo, que no caso as missionárias coreanas e as pessoas que por elas são evangelizadas. Quanto aos resultados, as missionárias coreanas no contexto amazônico. É notório que em diversos momentos da história da região amazônica, imigrantes desenvolveram projetos missionários de diferentes matizes culturais que influenciaram na formação da diversidade cultural dos povos amazônicos, sendo que a presença das missionárias coreanas causa uma mudança de paradigma em relação à maioria das religiões ocidentais. Isso por conta da existência que apregou Deus Mãe. O projeto missionário na Amazônia começou a ser consolidado com o envio de missionários pelo Amazonas, Pará, como falei anteriormente, e no contexto da diversidade religiosa presente no bioma amazônico, causa um choque cultural, justamente porque no Ocidente, nós praticamente desde o nascimento somos apresentados na perspectiva de Deus Pai, né? Enquanto que, nesse momento, as coreanas trazem esse choque cultural com a perspectiva feminina de Deus. Do ponto de vista histórico, é possível considerar essa pesquisa de relevância acadêmica para as reflexões nestes 106 anos de instalação do município de Porto Velho, que é marcado pelo multiculturalismo. Um exemplo que a gente pode dar é o da Igreja Assembleia de Deus, que, através da família do pastor João Roube, eles representam uma descendência barbadiana. Quanto às relações interculturais na cultura Deus-Mãe. O arco-íris da pluralidade de formação da sua população torna o Brasil um Estado laico, com componente religioso presente no âmbito educacional desde o período colonial. Contudo, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação Brasileira assegura o respeito à diversidade religiosa e impede quaisquer formas de proselitismo religioso, voltada à tentativa de converter uma ou várias pessoas a uma determinada religião. A história da humanidade nos mostra que o surgimento de diferentes religiões surge também inúmeros conflitos étnicos culturais que, por sinal, permeiam a formação de vários povos presentes nos entrelugares da Amazônia. Neste recorte proposto, busca-se compreender tal diversidade relacionada à existência de Deus Pai e Deus Mãe. Partimos dos pressupostos das epistemologias dos estudos culturais pós-críticos, servindo de referência para a construção das identidades culturais que compõem a pluralidade de formação dos povos. Para compreender a complexidade de organização dos diversos povos amazônicos, é necessário entender também a presença das diversas missões enviadas a esses territórios, com seus projetos de salvação da humanidade na perspectiva cristã, considerando que as ciências das religiões são produzidas no âmbito das áreas do conhecimento científico, das ciências humanas e sociais. Portanto, mergulhar em busca da diversidade cultural amazônica passa necessariamente pela identificação dos fenômenos religiosos presentes em diferentes culturas e sociedades. Quanto à representação feminina de Deus, a poética ocidental da musicalidade do baiano Pepeu Gomes extravasa na letra de masculino e feminino,
sucesso da MPB dos anos 80, no qual ele nos assegura: ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Se Deus é menino e menino, sou masculino e feminino. Apesar de no Ocidente a existência de Deus ter a representação masculina da figura do Pai, no Oriente surge com maior ênfase a representação feminina de Deus Mãe. Isso por meio de pressupostos da homilética, que é a arte de pregar, e da hermenêutica, que ela está relacionada à interpretação dos textos sagrados. O que chama a atenção na representação de Deus Mãe pela missão coreana é que o pensamento cristão mundial sempre foi formado no contexto da cultura patriarcal, com os homens temendo as representações femininas e, assim, milenarmente punindo as mulheres pela sua sexualidade. É possível reconhecer que as representações de Deus passam pelo campo da diversidade cultural, pelas construções culturais dos sistemas de patriarcado. Deus simboliza em sua humanidade, masculina e feminina, sentimentos amorosos que são capazes de promover e realizar nas pessoas estruturas de compaixão. E é nessa versão que as missionárias coreanas apregou a divindade. Muraro e Bolf alertam que quando Deus comparece com representação apenas do masculino, em todas as religiões históricas que se estruturam nos códigos do patriarcalismo, as experiências originárias do divino são reducionistas. Portanto, conhecer os valores da identidade cultural religiosa advinda da Coreia do Sul, com a representação de Deus Mãe, seja de fundamental importância para os estudos da diversidade cultural das diásporas amazônicas. As mulheres e os homens como partes diversificadas da Terra. Gomes e Sato, ao reconhecerem que mulheres e homens são partes diversificadas da integridade da Terra, comentam que pessoas do mundo inteiro debatem a manutenção da biosfera, mas as grandes causas pelas agressões ambientais foram identificadas há muito tempo. E os avanços das pesquisas e das ciências não têm diminuído a degradação do planeta. Com a visibilidade internacional da Amazônia, em diversos momentos da história da humanidade, a região vem recebendo missões missionárias de dezenas de nações. Para Morim, a vida, a consciência, o amor, a verdade, a beleza são efêmeras. Ele alerta que essas emergências maravilhosas do humanismo ocidental, desde tempo, supõem organizações que apresentam oportunidades inusitadas que correm, a todo instante, riscos mortais. Ao refletir sobre os projetos de pregação na era pós-moderna, alerta que o mundo se cansou da lógica, do racionalismo e do materialismo científico da modernidade. Com o contexto religioso amazônico é bastante variado, e há séculos recebe influências religiosas de representantes de diferentes nacionalidades, compreender relações interculturais, econômicas, educacionais, linguísticas e religiosas dos povos dessa região é de grande relevância para os estudos de diversidade cultural e sociológica. Isso nos leva à concepção na área educacional adotada por Paulo Freire, que, com o entendimento da cultura no mundo líquido moderno de Bauman, realiza os deslocamentos históricos do conceito da cultura para o atual contexto social globalizado, considerando os processos de migração e de relações raciais, de coexistência conflituosa de populações. Neste cenário da modernidade líquida, é preciso reconhecer que a presença de missionários coreanos para anunciar o evangelho propagando a crença em Deus Mãe causa uma mudança substancial do pensamento cristão ocidental, ou seja, o choque cultural que a gente estamos tentando aqui explicitar de forma coerente, né?
em relação a Deus Mãe nas fronteiras dos entes lugares amazônicos. Os estudos da diversidade religiosa são de fundamental importância para revelar as fronteiras dos entes lugares amazônicos na formação das identidades culturais promovidas pelas missões de evangelização. Em sua condição de imigrantes, os missionários dessas missões vivenciam um processo de desterritorialização e reterritorialização. Ou seja, ao saírem da sua terra natal e adentrarem em outra nação, no caso específico Brasil, região amazônica, eles colaboram e fazem parte de um processo chamado hibridismo cultural, trazendo os valores orientais para que haja um afinamento com os valores ocidentais. Como resultado desse processo, dá-se a desterritorialização cultural, e essa encontra-se vinculada à padronização mercantil das formas de consumo, o que envolve também a passagem de um mundo de identidades modernas, territoriais e quase sempre monolinguísticas, para um mundo de identidades pós-modernas, transterritoriais e multilinguísticas. Por outro lado, podemos reconhecer que essas relações interculturais levam as pessoas a ter de enfrentar diversas dificuldades pela incompreensão da pronúncia do idioma de cada imigrante e deste para com os dos interlocutores. Para Bauman, as relações interculturais entre diferentes não promovem a retomada das diferenças. Isso porque nenhuma das relações sociais pode se manter por muito tempo diante da liquidez das relações dos tempos atuais. Hall, ao expor a preocupação na afirmativa, colocadas acima do nível da cultura local, as identificações globais começam a deslocar e, algumas vezes, a apagar as identidades nacionais. Dessa forma, o desafio das missionárias coreanas é atravessar todas essas barreiras, mesmo levando-se em conta que algumas sequer dominam o idioma português. E isso dificulta a mensagem missionária, porque depende, muitas vezes, do intérprete, né? Considerações finais. A poética de Manuel de Barros sobre o nada revela que a ciência pode classificar e nomear os órgãos de um sabiá, mas não pode medir o seu canto nem os seus encantos. Entre o sagrado e o profano, as representações femininas de Deus causam um encantamento que mobiliza por meio dos paradigmas das epistemologias pós-críticas, na busca do despertar de uma nova consciência para o encontro das diferenças em Deus Mãe e Deus Pai, na formação da diversidade amazônica. Em tempo de pandemia da Covid-19, a humanidade está em busca de um ponto de mutação, cuja origem passa pelo reconhecimento de novos valores do binarismo construído pelos valores culturais ocidentais e orientais. As manifestações de Deus Mãe poderão ajudar a despertar novos processos cosmológicos que respeitam os povos amazônicos, com tolerância e diversidade. O caos atual revela que a ciência não pode tudo, mas uma coisa ainda pode, sim, contribuir para a construção de novos valores que ajudem nas relações interculturais entre ciência e fé, para edificar o mundo com as noções de ternura, solidariedade e fraternidade. Isto, é claro, que nós vivenciamos essa necessidade da interação de fé e ciência, principalmente nessa questão da pandemia, que nós vivenciamos a agonia de amigos, familiares, sociedade em geral. No primeiro momento não tinham respostas, e essa falta de respostas influenciou na credibilidade da própria ciência e da própria religião. Então, por isso que nessas considerações finais, a gente sugere que haja essa maior interligação para que a resposta seja plena e haja essa compreensão
de que no Ocidente nós temos a figura de Deus Pai e do Oriente vem a figura de Deus Mãe. E eu agradeço aqui pela oportunidade. Muito obrigado. As considerações finais, tem referência do melhor principal. Obrigado. Ok, então tá aí a apresentação do Davi. Grato, Davi, pela apresentação. E a gente vai agora às considerações do nosso convidado para participar da banca, né, e membro externo, Alexandre Mariotto. Na sequência a gente vai ouvir o Kesley. Alexandre, é contigo e está aí à sua disposição orientando para as possíveis indagações e questionamento. Tá certo. Primeiramente, obrigado, João, pelo convite, né, e pela confiança no trabalho de leitura, de análise da dissertação do Davi. Obrigado, Davi, também, né, porque eu sei que essa decisão de formar uma banca é sempre uma decisão que envolve, né, o orientador e orientando. Então, agradeço o Davi também pela confiança, né, do seu trabalho, né, por confiar na minha leitura, na minha análise. E, enfim, sem mais delongas, eu vou passar a análise e as considerações que eu fiz aqui sobre o seu trabalho, tá, Davi? Então, é muito instigante, muito interessante o tema, né, que você escolheu, né, o Deus Mãe nas fronteiras entre lugares, né, da diversidade cultural da Amazônia, tá? E essa presença, né, de missões ou né, de uma igreja, de uma religião coreana, né, no território amazônico, Porto Velho, certamente, né, é algo que nos faz pensar muito, né, porque nós temos aí uma confluência de várias culturas, né, as religiões, digamos assim, cristãs de matriz mais ocidental, a cultura local, né, indígena, ribeirinha, e essa vertente, né, que considera, né, Deus Mãe. Então, digo isso só para situar um pouco, para ficar, né, porque eu fiquei pensando, né, já na qualificação mesmo, né, nesse encontro que se dá a partir de como o João sempre fala, né, das diásporas amazônicas, né, enfim, e que é muito importante, muito bom que seja que alguém faça uma pesquisa e que trabalhe, né, esses temas, tá? Bem, então não tenho dúvidas de que o seu trabalho tem muita qualidade, que seu trabalho merece ser lido, merece ser estudado e que é um trabalho, então, né, que tem muito a contribuir, né, ah, com um modo de fazer pesquisa que sai, né, daqueles grandes centros e vem, né, para o ambiente amazônico, estuda a Amazônia a partir da Amazônia, né? Não a partir apenas de quem vem de fora para explorar e assim por diante. E isso é fundamental, tá? Bem, eu vou
dito isso, né, ressaltado a importância do seu trabalho, eu parto logo para considerações, às vezes mais pontuais, né, às vezes um pouco mais gerais. São considerações que visam a melhora do seu trabalho, né? São considerações que eu creio que não são simplesmente críticas, mas são considerações para que você ainda faça, né, algumas coisas que podem, digamos assim, dar um pouco mais de substância ao seu trabalho, que já é, né, substancial, claro, né? É, então, algumas coisas eu creio que você pode, né? Depois você conversa com o seu orientador e vê o que é cabível, o que não é, né? Dentre essas sugestões que eu vou fazer, e veja o que é possível alterar, mas tem algumas sugestões que, na verdade, elas miram nos seus trabalhos futuros, né? Porque eu penso que você não vai, né, eu vou parar por aqui. Você é um pesquisador e vai continuar, né? Faço votos de que continue, né, fazendo a pesquisa que, né, de certa forma, você encerra um trabalho aqui e virão tantos outros pela frente, tá? Então, algumas coisas talvez tenham, que eu vou falar aqui, tenham um impacto mais forte nos seus trabalhos futuros, tá? Bem, eu vou começar pelo resumo, tá bom, Davi? O seu resumo está bem sintético, bem interessante, mas tem uma coisa que eu acho importante, né? Acho importante constar no resumo, pensando no seguinte, né? Resumo é é a primeira coisa que as pessoas vão ler do seu trabalho, né? Seu trabalho vai ficar disponível a quem quiser ler, né? Ele fica, quem quiser puder acessar, ele fica público, né? Enfim, e uma coisa que muitas vezes chama a atenção do leitor é justamente o referencial teórico. E no seu resumo, constam apenas, né, Paraíso e Gestaldo e Gil. No entanto, você utiliza muito o Stuart Hall, você utiliza Bauman, você utiliza Freire, Boff, enfim, você utiliza uma gama bem maior de teóricos e teóricas e tal, e não aparece aqui no resumo. Bem, não tem como constar todo mundo aqui, né? Todas as referências bibliográficas que você usou, não tem como constar todas aqui. Mas aqueles que se fazem mais presentes no seu trabalho, como o Hall, como o Bauman, que inclusive você traz aqui na sua apresentação, nos seus slides e tal, esses eu acho que é importante que apareçam aqui, certo? Porque, queira ou não, é algo que chama a atenção do leitor, né? E é bom que esteja aqui, né? Porque muitas vezes o leitor ah, vai até o seu trabalho à procura do que você quer dizer, do que você está expondo, mas ele quer saber também, né, o que você usa como base e tal, enfim. É bacana pôr no resumo essas referências, tá bom? Eu sugiro, eu ia falar isso mais para frente, mas eu sugiro que você faça, né, mais uma. Isso é comum, né? No final, né, quando você for entregar a versão, né, definitiva do seu trabalho, que antes você faça, se possível, peça para alguém fazer uma revisão, é, uma revisão final, assim, ortográfica. Não que o seu trabalho tenha, assim, olha, muitos erros, não.
Mas tem alguns errinhos que são meio chatinhos. Depois eu mostro um outro, e que muitas vezes passam batidos, tanto na leitura na sua quanto do seu orientador, porque naturalmente vocês estão imersos no trabalho e é, acaba passando. Normal. Essa é uma coisa que é de praxe a gente falar em bancas de defesa, né? Por mais que tenha passado, acho que da qualificação para defesa, eu vi que o seu texto está bem melhor na escrita e tal, né? Não que fosse muito problemático antes, mas ainda é bom fazer uma revisão. Ou, né, se não tiver como outra pessoa fazer, você faça uma leitura atenta, né, do seu trabalho, tá? Bem, na introdução, veja só, você fala da dicotomia entre fé e razão, né? E realmente é algo bem claro, né? Que existe uma dicotomia, o pensamento ocidental é marcado por essa dicotomia entre fé e razão, mas a forma como você põe aqui no texto, eu penso que não é a mais adequada, tá? Você diz assim, a fé e a razão, né, no primeiro parágrafo da introdução, você diz, né, a fé e a razão sempre foram temas abordados no contexto social desde a antiguidade. Observa-se o desejo do homem de entender o mundo em que vive na prática material e imaterial. Essa dicotomia atravessou todos os períodos e chegou à contemporaneidade, onde a convivência entre cientistas e religiosos encontra certa convergência. Bem, é, qual, qual que é o problema aqui, né? Você diz que desde a antiguidade, né, existe essa dicotomia, que essa dicotomia atravessou todos os períodos e chegou à contemporaneidade. Tá? Você está fazendo né, um recorte temporal, né, assim, aliás, né, mostrando que desde de épocas muito antigas existe essa dicotomia. Mas veja, essa dicotomia existe desde a antiguidade, né, clássica, greco-romana, tal, mas ocidental. Tá? Eu não sou um grande conhecedor da cultura oriental, mas algumas coisas que tenho lido dão conta de que a dicotomia entre o material e imaterial, como você diz aqui, né, não é assim tão forte na cultura oriental, né? E, e nas narrativas ameríndias também, né? O transcendente, para usar outros termos filosóficos, e o imanente, né? Ou seja, o mundo espiritual e o mundo físico, sensível, muitas vezes em narrativas, né, de povos ameríndios, são muito a relação entre esses, que para nós são dois mundos, né, daí uma dicotomia, muitas vezes ela é muito fluida, né, certo? Então, tanto que entidades, né, como Mãe d'Água e tal, muitas vezes são narradas quase como se fossem físicas mesmo, ou são, muitas vezes, no imaginário. Né? Então, só para pensar assim que talvez, isso aqui não é difícil de arrumar, talvez não, acho que você deve, né, situar um pouco melhor. Essa dicotomia, ela existe desde a antiguidade, tá? Na tradição ocidental, tá? Nessa concepção ocidental, que foi a que fez realmente a cisão, né, entre logos e diegese, entre o, o inteligível e o sensível, né, entre a ideia e as formas e a matéria,
e assim por diante, tá? Essa cisão me parece que não se sustenta, pelo menos não de forma tão dicotômica, né? Tão apartada, né? Separada, em culturas ameríndias e orientais, e na cultura ou nas culturas orientais, né? Tá bom? Então, isso vai, inclusive, ajuda a entender, né, o porquê, né, que, digamos assim, o cristianismo lido por uma tradição sul-coreana sofra, né, umas transformações que, na tradição, digamos assim, cristã, proeminentemente ocidental, seja mais difícil de trabalhar, né? Que é essa concepção do Deus mãe, né? Bem, quando você faz referência aqui ao livro, né, à Bíblia, ao livro de São Lucas, ou de Lucas, né? O livro, o Evangelho de Lucas, é interessante que você referencie, tá? Isso está na primeira página, lá no último parágrafo, né? É interessante que você referencie, que você diga, olha, qual, né? Porque você faz uma referência bastante precisa. Né? Essa diversidade religiosa concatena-se com a educação, visto que, segundo relatos bíblicos, no livro de São Lucas, o próprio Jesus foi instruído desde quando era criança e tal. Então, mas no livro de São Lucas, em que parte? Pega a referência, assim, um pouco mais exata, capítulo, versículo e tal, né? Bem, então, a primeira sessão, né, que é a sua etnografia de si, eu não tenho o que comentar, né? Ela é a sua história, é importante que você traga a sua história e que a gente saiba como é que você chegou, né, a essa pesquisa, a esse tema, né? E tá bem, a meu ver, está bem tranquila, exceto por uma coisinha que eu acho que eu falei lá na qualificação, mas passou batido, que quando você utiliza algumas coisas assim regionais, tipo o din-din, né? E que eu não lembro o que é, né? Din-din eu ouço din-din, eu lembro de din-din, dinheiro, né? Mas eu sei que aqui é outra coisa, e agora eu não lembro o que é. Então, é coisa simples, né? Vai lá e faz uma notinha de rodapé, né? Por quê? Porque você precisa pensar que o seu trabalho não vai ser lido apenas por quem né, de Rondônia, de Porto Velho, né? Seu trabalho pode ganhar espaço e, enfim, né, ser lido por pessoas de outras partes né, do Brasil, até fora, enfim, e que ficam perdidos diante de uma expressão mais local, tá? Então é importante simplesmente dizer, olha, din-din é tal coisa, tá? Bem, então a sua etnografia de si não eu fiz depois eu envio aqui o arquivo, né? Eu fiz apontamento em um ou outro lugar, né? Só deixa eu passar aqui. Da etnografia de si para dois. O seu segundo capítulo, então, né? Muito interessante, bem fundamentado. Você traz muitas teorias para a sua pesquisa, né? Mas eu vejo tem uma coisa que eu acho que você poderia melhorar. Não sei se dá para mexer tanto nesse trabalho, mas veja só, né?
lá pelas páginas 33, 34, 35, né, você usa vários teóricos. Eu entendo que esse capítulo é o capítulo mais teórico mesmo, né? Mas como a sua intenção é fazer uma pesquisa que não separe tanto, né, a teoria da prática, né, a razão da sensibilidade e tal, eu acho assim um pouco, né, como dizer, eu fico, né, como leitor, eu fico um pouco incomodado quando você usa, por exemplo, o Stuart Hall, né, você usa uma citação de Sequete, Oliveira, Hart, Cote, na página 33, essa citação poderia ser mais explorada por você. Você poderia colocar aqui também a sua voz, né? Sua interpretação, sua leitura, sua análise, mas na sequência você já traz o Stuart Hall, né? E também não explora muito, principalmente a noção de identidade, que é o que está em pauta aqui nessa parte do seu trabalho. Eu vejo que você traz bastante teoria sobre a identidade, mas faltou aquele acabamento seu, sabe? Aquela coisa de você pegar e analisar, né? O que esses teóricos estão trabalhando. Por quê? Qual é qual é digamos assim, o problema que eu vejo aqui? É que, assim, você tem, né, o seu tema, seu, seu objeto de pesquisa, enfim, né? E você pega vários teóricos, né? Esse tema vai tendo desdobramentos, e um deles é você trabalhar a noção né, a questão da identidade como um todo, não apenas a noção abstrata e tal. E acontece que você vai trazendo teóricos e todos eles se ligam, né, a essa noção de identidade, mas eles não conversam entre si. Então, fica uma ligação em paralelo, né? E quem faz a ligação desses autores, desses teóricos, entre eles, quem põe eles em perspectiva e faz eles dialogar e tal, é o pesquisador, é você. Então, você pega uma noção lá do Stuart Hall, do Sequete, depois, logo assim, na sequência, no outro parágrafo, entra o Bauman, depois Silva, e assim vai. Né? Então, eles ficam todos em paralelos. Faltou você, né? Claro que você comenta, né? Você traz essas referências e você comenta cada um deles, mas faltou, né, em algum momento, aprofundar um pouco em alguns e tal. A mesma coisa acontece na página 35, né? Tem um parágrafo, né? O primeiro parágrafo que inicia na página 35, você traz o Homi Bhabha, né? E é uma citação onde ele diz que nenhuma cultura é jamais unitária em si mesma, nem simplesmente dualista em relação ao eu e o outro, né? Depois você traz, na sequência, o Bauman, o Stuart Hall e Silva, né? Então, há 4 referências num parágrafo de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. Né? 4 referências, 2 linhas para cada referência. Né? Fica uma coisa assim muito, muito embolada, digamos assim. Né? O que é que está em jogo aqui? Né? Dá para entender claramente, você está trabalhando a noção de identidade e de alteridade, né? A relação entre o eu e o outro, né? E a identidade também como, principalmente a partir do Stuart Hall, né? Como algo coletivo, né? A identidade de um povo e tal, mas também a identidade de si, né? Da pessoa. E a identidade de um povo com alteridade, né? Com outros povos, outras culturas, etc. Esse é um tema complexo, é claro, né? De alguma forma, todos esses teóricos que você traz trabalham nessa perspectiva. Então, é tudo muito pertinente aqui no seu texto. Né? No meu ver, eu não tiraria esses, né? Nem assim, ó, trabalha só com o Stuart Hall, não, não.
você precisa fazer com que eles conversem, mas no fundo é isso que eu penso, né? Por quê? Porque aí você consegue mostrar para o seu leitor, né, que o quanto esse tema realmente é complexo e o quanto, né, existem teóricos como o Baba, né, que mostram, né, que essa relação entre as culturas, entre a identidade de uma cultura, entre um eu e um outro, ela não é nada fixa, né? Ela não é uma concepção assim tão dualista, né? Ela sempre é, quer dizer, não tem uma unidade do si e do outro, né? É sempre algo que se estabelece a partir, né, de uma via de mão dupla, de trocas, de relações e tal. É uma situação relacional mesmo, né? Agora, o Bauman, ele tem uma concepção que pode ser muito bem trabalhada junto com a do Homi Bhabha, mas ela é uma interpretação que tende a ser mais crítica, né, da modernidade por causa daquela ideia da modernidade líquida, né, de que essas relações entre o eu e o outro, elas estão cada vez mais, né, voláteis, cada vez mais tão fluidas que viram um caldo, né, né, um caldo cultural, né, a modernidade. Enfim, dá para trabalhar melhor, assim, explorando um pouco mais principalmente nessas páginas aqui, tá? Eu digo principalmente nessas páginas aqui, por quê? Porque depois há momentos, né, em que você consegue, você deslancha mais e você consegue pôr mais a sua voz, né? Por exemplo, quando você trabalha no subcapítulo, né, seguinte, né, esse capítulo subcapítulo que eu estava me referindo era o 2.0, né? Aqui no 2.1, quando você fala da pluralidade religiosa no contexto amazônico, aí percebe-se que você está mais à vontade, mais em casa, mais, né? Aí aparece mesmo a sua voz, mas é importante que ela apareça lá também, e eu sei que é mais difícil lá, né? Eu sei que é mais difícil, né, lidar com esses com esses caras teóricos, mas é importante que você interprete um pouco mais lá também. O que der para fazer nesse trabalho aqui, nessa dissertação, bem, tudo bem, beleza, né? Não vou dizer, olha, tem que mexer muita coisa aqui, veja lá com o João, né? Eu só aponto as coisas aqui, tá bom? Mas isso fica como dica, como sugestão, né, para trabalhos futuros, tá certo? Agora, veja só, o 2.1 você tem umas citações assim longas e tal, mas aí você tem, né, um espaçamento maior entre um, uma teoria e outra, um autor e outro, e você tem um pouco mais da sua interpretação, né? Pelo menos é isso que eu percebo aqui, tá? E aí fica mais interessante, né? E aqui você traz novas teorias e tal, né? Inclusive. No 2.2, né? Sobre a interculturalidade religiosa, também não fiz nenhum apontamento, né? Agora, o 2.3, né, o olhar etnocêntrico do colonizador, aí tem uma outra coisa, né? Se lá em cima, né, lá no 2.0, você trouxe assim, um monte de teóricos e em alguns momentos eles ficaram, né, um tanto quanto embolados, aqui você se baseia basicamente, tem uma referência a LDB, né? Tem aqui Fernandes, Zamboetsky, Prado, né? Enfim, você traz o Raul e você traz
você traz novos teóricos, né? Mas talvez fosse interessante retomar, né? Continuar com alguns de lá, né? Se bem que tem, né? Tem um Stuart Hall novamente e tal, né? Não é assim tão problemático, tá? É que aqui eu fiquei pensando assim, nossa, vem novos teóricos, e você poderia utilizar um pouco mais os trabalhados anteriormente, mas veja com o seu orientador a pertinência, né? Bem, o terceiro capítulo, então, né? Deus Mãe nos entrelugares da Amazônia. Eu fiquei com uma dúvida aqui, porque aqui você escreve assim, Deus Mãe nos entre lugares, e lá no título está no entre lugares. Não seria lá também nos entre lugares? Lá no título, né? Geral da sua dissertação. Aqui tem por exemplo, aqui eu disse que eu ia falar alguns errinhos, assim, coisa que às vezes até o corretor passa uma rasteira na gente, né, e a gente acaba, o traz aqui né, você diz que essa analogia é referente aos termos, traz a ideia, e aí você escreve traz com S, né, e acento, né, mas o traz com S e acento é do que fica para trás, né, tem a ver com, né, uma referência espacial, né, de trás. O trás, no sentido do verbo trazer, é com Z, né, então, mas o corretor não pega isso, então, às vezes ele corrige mal e a gente entra na onda dele e aí fica... Mas é importante que você corrija, né? Tá, tá. Então, aí você traz, aqui você só tem uma observação a fazer nesse capítulo, aí você entra realmente, né, no tema, digamos, da sua pesquisa, né, com todo, né, o arcabouço teórico que você trabalhou anteriormente, e você afirma assim, na página 55, no segundo parágrafo, né, a missão enviada pela Igreja de Deus, Sociedade Missionária Mundial, visa evangelizar moradores da área urbana e rural, envolvendo populações tradicionais, ribeirinhas e indígenas. Tá? Portanto, a ideia é verificar no trabalho das missionárias como se dá sociabilidade através do contato da linguagem. Tá? E aí eu fiquei assim, esperando um pouco mais de como se dá a relação com a população, por exemplo, a população indígena. Né? Por quê? Porque há missões que acabam, digamos assim, como você mesmo diz aqui, descaracterizando, né? Lá no final você usa o Stuart Hall, né? E fala de uma descaracterização, né? Da cultura de um povo com a presença da outra e tal. Eu falo isso por quê? Porque, né, da forma como você traz aqui a questão, parece que assim, não há essa descaracterização, né? Não sei se há um hibridismo, enfim, mas é importante que você tematize isso. Como é que ficam, né, os costumes, as tradições, como é que fica, né, os ritos dessas populações, né, indígenas com a presença, né, é bem possível que haja né, de alguma forma, uma troca, né, que haja uma interação, mas também é possível o contrário, né, que haja uma prevalência, né, de, da, da, da,
de quem evangeliza sobre o evangelizado. E eu não ficou claro aqui no seu, pelo menos eu não consegui entender como é que acontece, né? Você usa o Canclini, o Bauman para falar da desterritorialização, territorialização, né, um encontro com o estranho e tal, mas eu fiquei eu fiquei pensando assim que falta deixar mais claro o que aconteceu aqui, né? O que acontece, né? Deixa eu ver se tem mais alguma observação. Então, no final lá que eu fiquei pensando, né, no seu último parágrafo, o último parágrafo do capítulo 3, né? Por outro lado, existe a possibilidade de uma descaracterização dos valores dos povos nativos. Você deixa lá no final como uma possibilidade, mas eu fiquei pensando, mas né, você que pesquisou, que estudou, que, né, convive, você acha que houve ou não houve essa descaracterização e tal, enfim, né? Ou há possibilidade no futuro, porque me parece que esse é um tema para ser abordado lá já no início, de certa forma você põe esse tema lá no início do terceiro capítulo, né? E aí aqui no final ele aparece ainda em aberto, né? Ainda como possibilidade, né? Creio que também pode não haver essa descaracterização, né? Esse entendimento é compartilhado por Stuart Hall, ao expor a preocupação na afirmativa, abre aspas, colocadas acima do nível da cultura local, as identificações globais começam a deslocar e algumas vezes a apagar as identidades nacionais. Tá? Enfim, eu fiquei meio perdido aqui nessa questão, porque ela ainda aparece em aberto, né, no final, certo? No mais, é isso. Acho que as suas considerações finais também poderiam ser um pouco mais robustas, né? Enfim, mas de qualquer forma está interessante. E outra coisa, você usa, né, em vários momentos a Bíblia, e é interessante que você referencie, que você diga, né, qual é a tradução, a editora e tal, assim como, né, acontece com outros livros. Claro que não existe uma autoria, né? Então, usa-se geralmente apenas Bíblia Sagrada, né? Editora, ano, tradução, etc. O que você tiver de referência, né? E aí você pode usar, claro, não precisa usar a página, usa aquele, né, capítulo, versículo, quando for citar a Bíblia. E põe ela nas suas referências bibliográficas, né? Não vi aqui, né? Não encontrei nas referências bibliográficas. É uma referência também, né? Tá bom? Enfim, é isso. Espero que possa contribuir e, mais uma vez, parabenizo você pelo trabalho. Grato, Alexandre, pelas observações, ressaltando inclusive, Davi, que não colocar referências da Bíblia nas condições que o Alexandre apresentou para você é pecado mortal, e geralmente o cara morre na fogueira santa queimada com fogo. Ele não fica, sobra só as cinzas, viu? Porque tem muita diferença, inclusive as traduções. Então, quando ele fala assim, citar não só o livro bíblico, né, como a própria tradução, porque de uma tradução para outra há diferenças literárias. Mas perfeito os apontamentos do Alexandre. Eu acho que o Davi deve cumprir tudo isso, principalmente na parte teórica, onde ele embola os autores ali, né? A gente já havia alertado para isso.
E contextualizando aqui que o professor Alexandre, ele é graduado em filosofia, mestre em filosofia pela Universidade Federal de Santa Maria, do Rio Grande do Sul, é doutor em teoria e história literária pela Universidade Estadual de Campinas e atualmente professor de filosofia na Universidade do Estado de Mato Grosso e orienta no mestrado acadêmico literário com um programa com mestrado e doutorado da Unemat campus de Tangará da Serra, nossa querida Tangará da Serra, no estado de Mato Grosso. Alexandre, grato, eu vou chamar o Kesley agora para as suas considerações e a gente dá uma oportunidade para o Davi falar aí um pouquinho. No final, quer falar já agora, Davi? Responder aí alguns questionamentos, ou pelo menos fazer algumas observações em relação ao que o Alexandre questionou. Eu vou me manifestar agora. De fato, eu agradeço pelas considerações e, de fato, desde o início, esse tema ele foi bem trabalhoso, até para compreender, para entender, né? E no início, eu estava adentrando por um lado meio filosófico, querendo ler muito filósofo, naquela questão inicial da introdução, né? Mas aos poucos eu fui me adequando e cheguei a um ponto do quase aceitável, né? Mas muito obrigado por essas considerações e também, de fato, precisa dar uma clareada melhor no diálogo entre os autores e principalmente nesse fechamento da relação entre missionárias e o público-alvo que elas trabalham nesse processo de evangelismo, né? Mas está tudo anotado aqui e vamos fazer essas considerações. Obrigado. Ok, vamos aguardar então Davi com o dever de casa. Eu vou aproveitar agora aqui e chamar o professor Kesley Fagundes Camargos. Ele é mestre e doutor em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Minas Gerais, a nossa querida UFMG, com pós-doc aí, com doutorado sanduíche, né, na Universidade Eduardo de Moçambique, e está aqui na nossa Universidade Federal de Rondônia dando grandes contribuições com os estudos linguísticos, e ele vem nesse sentido também contribuir aqui com a dissertação do Davi, voltada aí para Deus Mãe nas fronteiras dos entes lugares da diversidade cultural amazônica. Kesley, mais uma vez, grato por sua participação e deixo você aí à vontade para fazer as suas considerações e apontamento com o Davi Rodrigues dos Passos. Bom, antes de tudo, eu quero agradecer ao professor João e ao Davi, né, pelo convite. Tive o prazer de participar da qualificação, Davi, e naquele momento eu já me encantei com a temática que você decidiu desenvolver, né, no mestrado. Então eu agradeço muito a você e ao professor João por terem me dado essa oportunidade, né, de ler o seu trabalho e poder tecer comentários e dar sugestões para a melhora do seu texto, né. Já parabenizo, né, pelo tema que você escolheu, que de fato é um tema inédito, né, em termos de pós-graduação. O ineditismo é um elemento que conta muito positivamente, viu, Davi? E não só um tema inédito, né, mas como você traz uma importante contribuição de fato para isso, né, e inclusive, a meu ver, até mesmo alerta a academia, né, para que sejam feitos novos estudos, novas investigações, mais aprofundamentos a respeito dessa temática, né. Da qualificação, né, até a sua dissertação, a gente nota que o seu texto teve uma melhora boa. A versão, na verdade, da qualificação já estava uma versão muito boa do texto, viu, Davi? E eu acho que você conseguiu, de modo geral, né, atender muitas observações que foram feitas anteriormente para você. E eu acho que hoje, de fato, nós temos uma versão de dissertação
mais aprimorada do que a que a gente tinha anteriormente, né? Nessa última leitura agora do seu texto, inclusive, abriu para mim, né, durante a leitura do seu texto, né, inúmeros desdobramentos de pesquisa que podem ser feitos a partir do seu texto, né? Acho que o seu texto ele ficou mais claro, né, mais objetivo, e aí a gente consegue agora colocar o pé no chão com mais tranquilidade e pensar em apontamentos a partir do seu texto, né? Acho que o seu texto vai se constituir como um referencial importante para quem for desenvolver essa temática aí em novos mestrados, ou até mesmo para você, né, avançar. Bom, eu tenho, na verdade, um conjunto de comentários ainda, viu, Davi? Algumas sugestões, talvez até mesmo algumas correções que eu acho que precisam ainda ser feitas no seu texto. Não farei todos os meus comentários aqui na defesa, por causa do tempo, tá bom? Mas eu vou encaminhar aí para você e para o professor João os meus comentários por escrito, e eu espero que a partir daí eu possa deixar uma contribuição aí para o seu trabalho mais uma vez. Bom, no que diz respeito à estrutura da sua dissertação, Davi, você manteve, na verdade, a estrutura da qualificação, né, que a meu ver já era uma estrutura boa, né, ou seja, sua dissertação está essencialmente dividida em 3 sessões, né, uma primeira sessão que você faz a etnografia de si, né, e apresenta, você se apresenta, né, como pesquisador inclusive faz a construção, né, de um pesquisador que nos ajuda a compreender o tipo de análise que você acaba desenvolvendo ao longo da sua dissertação. Não é? Não vou tecer comentários com relação à sessão número 2, o professor Alexandre ele foi muito preciso, né, com relação àqueles apontamentos referentes à necessidade de se fazer o diálogo entre os autores, e a sessão número 3 é uma sessão que, a meu ver, ela está bem melhorada em comparação com o texto da qualificação. Gostei muito da sua sessão número 3, viu, Davi? Que é a sessão onde, essencialmente, você pega o quadro teórico, né, e apresenta e analisa o tema que você escolheu como pesquisa. Tá bom? O seu texto tem algumas correções de português que ainda precisam ser feitas, tá bom? Você precisa rever algumas coisas no que diz respeito a normas da ABNT, inclusive ao longo do seu texto você faz algumas situações que me parecem ser citações diretas, mas você não utiliza aspas, por exemplo, né, para indicar onde começa e onde termina determinadas citações. Eu suspeito que seja uma citação direta, inclusive porque você inseriu o número da página e utilizou 2 pontos, possivelmente introduzindo uma citação direta, né? Então, acho que você precisa rever essas correções de citação direta. Estão todas marcadas, tá bom? Na sua dissertação, em que eu fiz os comentários, tá bom? E tem alguns outros comentários aí que eu não vou fazer, mas vão ficar aí na versão impressa para que você possa analisar junto com o professor João e ver se procede ou não, e a decisão fica a cargo de vocês dois. Bom, a primeira questão, na verdade, que eu queria destacar aqui na qualificação, que eu acho que é um ponto, a meu ver, que pode ainda ser melhorado, tá bom? É um ponto, inclusive, que, se eu não estou enganado, eu havia comentado com você na qualificação, e a versão que você apresenta hoje com relação a esse ponto que eu vou dizer daqui a pouco, já foi, na verdade, muito bem atendido, né? Na sua versão da qualificação, eu havia comentado que o objetivo, né, os objetivos que você tinha na sua dissertação não estavam suficientemente claros, né? Eu acho que você ia apresentando os objetivos ao longo do texto da qualificação, de tal forma que a gente ia descobrindo, né, quais eram as suas intenções com a sua pesquisa ao longo do texto. Eu acho que a versão agora da dissertação deu uma melhorada muito boa no seu texto nesse ponto, porque já no início do seu trabalho já fica muito claro agora qual é o seu objetivo, né? Então, você deixa muito claro desde as primeiras páginas, né, que o objetivo é reconhecer a identidade cultural religiosa do Oriente, que está sendo disseminada no bioma amazônico por um grupo de missionárias coreanas que creem em Jesus Cristo como Deus Mãe. Então, eu acho muito legal você já deixar muito claro para o seu leitor qual é o seu objetivo,
porque para o leitor, né, quando o leitor ele tem acesso ao texto e ele lê um texto relativamente grande, né, não é um artigo de 15 páginas, é uma dissertação, né, ter claro de início, né, qual é o objetivo é muito importante exatamente para que ele vá analisando, né, ou pensando no seu objetivo ao longo da sua leitura, né. Eu acho que fazer uma leitura de 80, 100 páginas, sem ter um direcionamento muito bem definido de início, para o leitor causa um cansaço muito grande, né, de interpretação. Contudo, Davi, ao ouvir a sua apresentação hoje, a sua apresentação oral, no início da sua defesa, eu diria para você que a sua apresentação dos objetivos ficou ainda muito melhor do que a versão que está na sua dissertação. E aí eu fico pensando se não valeria a pena você delinear na sua dissertação os objetivos da mesma maneira que você fez na sua apresentação de hoje. Eu vou dizer isso pelo seguinte, embora o seu objetivo geral esteja muito claro no início, ainda assim, durante a leitura do seu texto, os seus objetivos específicos ficaram espalhados ao longo da dissertação. Né? Eu acho que na sua apresentação você foi muito claro, você mostrou o objetivo geral e logo em seguida você colocou os 3 objetivos específicos. Durante a leitura da sua dissertação, a sensação que eu tive foi a seguinte, entrava na seção 2 do quadro teórico, aí você aparentemente mudava de objetivo ou apresentava um objetivo adicional. No início da seção 3, você apresentava aparentemente um outro objetivo específico, e no final da seção 3 você apresenta um outro objetivo específico ou mudança de objetivo. Então a sensação que eu tenho é que eu tive que ir catando os objetivos específicos ao longo da sua dissertação para entender a sua dissertação como um todo. Inclusive essa sensação de mudança de objetivo é muito ruim durante a leitura. Agora, quando eu vi a sua apresentação e eu vi você apontando o objetivo geral e os objetivos específicos, a sua dissertação para mim ficou toda clara. Então, assim, eu acho que talvez, e aí você precisa ver qual é o melhor lugar para fazer isso na introdução. Na versão impressa que eu te entrego, eu já aponto um possível lugar onde você pode apresentar os objetivos. Eu acho que você já poderia colocar os objetivos todos de início. Né? Imagina o seu leitor fazendo a leitura da sua dissertação, tendo em mente quais são os seus objetivos daquele trabalho. Então, o seu leitor não vai ter uma sensação de que você mudou de objetivo, que você desviou do assunto, né? Que você não saiu fora do seu foco. Ou seja, deixar bem mais claro isso ao longo do texto. Vou te dar só um exemplo, alguns exemplos, na verdade. Na seção 2, por exemplo, você fala assim, abre aspas, né? Seguindo nessa premissa, a ideia é analisar a contribuição na defesa da cultura na região amazônica dada pelos destemidos compositores e intérpretes Nazaré Pereira do Acre, Amadeu, aí você cita vários compositores, né? E aí, através das letras das músicas, inspirado pela sociopoética, seguindo caminhos de conceitos em estudos pós-críticos, será possível identificar a cultura. Ou seja, esse objetivo, que aparentemente se constitui como um objetivo específico, a meu ver, tinha que ser apresentado lá no início. Né? Não tem problema ele ser retomado na seção 2, né? Mas se ele ficar muito mais bem assentado no início, fica mais claro. Um outro exemplo que eu te dou agora, no final da seção 3, só para você ver como isso é apresentado no final da seção 3, ou seja, praticamente, Davi, no final da sua dissertação, aí você escreve assim, o presente trabalho de pesquisa busca reconhecer como ocorrem os processos de relações interculturais nas famílias alcançadas pela abordagem da cultura coreana dos japoneses missionários no município de Porto Velho. Quando eu li isso daqui na sua dissertação pela primeira vez, a primeira sensação que eu tive é, mas por que ele está apresentando um objetivo aqui no final? A dissertação não já está acabando? Ou seja, sua dissertação já está acabando e você introduz um objetivo. Né? E aí, a sensação que dá é, primeiro, que o objetivo está no lugar errado, ou segundo, que você retoma um objetivo e vai desenvolver ele mais na frente. Mas, na verdade, embora você apresente aqui em formato de objetivo, logo após essa apresentação de objetivo, nada é dito a esse respeito. Na verdade, o que você faz a respeito de como ocorrem os processos de relações nas famílias, você fez isso bem antes, na verdade. Né? Eu acho que, na verdade, tudo isso você resolve no que diz respeito ao próprio objetivo. Né? Com relação a esse último objetivo, por exemplo, aqui, né, de que, de fato, é apresentado como objetivo, né,
eu te pergunto, como é que ocorrem esses processos, né? Como é que ocorrem esses processos de relações interculturais nas famílias? Daqui para frente, isso não acontece mais, né? Então, eu acho que você precisa, talvez, realocar esse objetivo, ou talvez reescrever esse texto, não apresentando como objetivo, mas apresentando como uma resposta para essa pergunta. Né? Aqui você apresenta a pergunta, mas aí como é que ocorrem essas relações interculturais? Não é dito aqui nessa sessão e nem na sessão seguinte, que é a última sessão do seu trabalho. Ainda com relação a esse objetivo específico, porque você fala aqui sobre as famílias alcançadas, né? Aqui um outro estranhamento que me causou, e se eu não me engano já havia feito perguntas mais ou menos nesse sentido, né? Você fala assim, você fala em analisar as relações interculturais das famílias, né? Mas eu não vejo, assim, ao longo da sua dissertação, análises de famílias, pelo menos da maneira como você coloca. A sensação que eu tenho, quando você coloca esse objetivo, é que você fez entrevistas, que você fez uma pesquisa de observação, que você desenvolveu algum tipo de análise a partir de dados que foram obtidos com famílias que foram alcançadas pela cultura coreana. Mas, eu posso estar enganado, mas na sua dissertação eu tenho a sensação de que você não traz elementos específicos de famílias que foram alcançadas pela cultura coreana, pelos missionários. Pergunto, você entrevistou famílias que foram alcançadas? Quais são essas famílias que você considera? Como é que você levantou os dados que te permitiu fazer esse tipo de análise a partir dessas famílias? Bom, então, assim, essencialmente, tudo que eu estou apontando aqui, Davi, com relação a cada um desses elementos, a meu ver, é uma questão simplesmente de objetivo que você consegue resolver facilmente, né? Então, quais são as sugestões que eu te dou? Eu acho que refaça a leitura da sua dissertação, né? Assinala ao longo da sua dissertação quais são esses objetivos específicos que você vai pontuando, e veja a possibilidade de você reescrever esses trechos, tá bom, de objetivos com uma outra linguagem, e garanta já de início que esses objetivos sejam apresentados. Eu diria mais ainda, que não só na introdução seria interessante você colocar os seus objetivos gerais e específicos, como talvez fosse interessante você retomar nas considerações finais da sua dissertação os seus objetivos e, de uma forma resumida, retomar um pouco da sua análise para cada um desses objetivos, né? Ou seja, esse trabalho teve o objetivo X, não é? E, de forma resumida, o que nós conseguimos atender desse objetivo foi Y, né? E mais ainda, pode ser que talvez tenha algum objetivo que você não tenha atendido em toda a sua completude, né? Eu acredito que não vai haver nenhum trabalho que responda às perguntas que você faz de forma completa, né? E nas considerações finais, além de você apontar o que foi feito para cada objetivo, você tem a possibilidade de apresentar aí desdobramentos, né? Ou aspectos que você não teve condição de desenvolver na sua dissertação, mas que podem ser desenvolvidos em trabalhos futuros. Davi, bom, com relação ao objetivo é isso, né? Bom, na sua sessão número 2, você fez uma mudança no seu texto, né, a partir do que foi sugerido para você na sua qualificação, e eu diria para você que chegou agora num formato, a meu ver, ideal, a parte em que você apresenta agora mais cuidadosamente, né, os processos históricos que levaram, né, ao desenvolvimento dessa diversidade religiosa na Amazônia, principalmente no que diz respeito à presença das igrejas protestantes, né? Eu acho que essa é uma questão que tinha sido colocada anteriormente, né? Ou seja, você estava falando sobre a entrada, né, ou o trabalho dessas missionárias coreanas nesse contexto, só que não estava muito bem anteriormente caracterizado, né, esse contexto religioso da Amazônia, e agora isso ficou muito mais bem assentado, ao meu ver. Viu, Davi? Eu gostei muito dessa parte do seu texto, que você começa da história do movimento protestante na Amazônia, né, na verdade,
sobretudo de Belém, né, e a partir de Belém para o restante da Amazônia, né, chegando até Rondônia e firmando isso muito bem, fundamentando muito bem isso no seu texto. Essa parte eu acho que ficou a meu ver, muito boa. Um outro ponto que... um outro aprimoramento que eu notei no seu texto, e aí eu acho que foi uma melhora que merece destacar, né? Havíamos questionado na qualificação que, na sua dissertação, as missionárias estavam muito pouco apresentadas, o movimento religioso que elas representam estava muito pouco caracterizado, né? Eu acho que na seção 3, eu acho que elas apareceram um pouco mais, né? Então, eu acho que na seção 3, esse foi um ganho que a gente teve com relação à presença das missionárias. Tem uma seção sua relacionada a esse ponto, aí eu vou jogar a pergunta para você, a pergunta que eu fiz para você na qualificação, e volto a pergunta aqui para você, né, a seção que você fala sobre os artefatos históricos de uma cidade multicultural, né, e você, quando você fala dos artefatos, você fala dos artefatos da cultura coreana, e esse, inclusive, é um dos seus objetivos específicos que você apontou na sua comunicação, agora no início, inclusive, né, se eu não estou enganado. Aí fica uma pergunta para você, né, inclusive, eu até posso ler alguns trechos, né, você, no meio da sessão, você fala assim, partindo dessa perspectiva, a ideia é identificar os artefatos da cultura coreana para reconhecer a identidade cristã da religião oriental, inclusive trazendo à tona os fatos políticos e religiosos, aí você pega um terceiro objetivo específico, né, que trouxeram a missão da igreja para atuar na região amazônica. E aí no finalzinho da sessão você fala, nessa perspectiva é possível realizar um mergulho, né, nos artefatos da cultura coreana para reconhecer a identidade da religião oriental na representação de Deus Mãe no contexto amazônico. Inclusive está no final da sua dissertação esse ponto, né, que mais uma vez é apresentado de uma maneira como se fosse um objetivo, né, e a pergunta que eu continuo fazendo para você, quais são esses artefatos históricos de uma cidade multicultural? Né, quais são os artefatos em si? Eu fico pensando se não valeria a pena, ao final da sessão em que você trata dos artefatos históricos, você talvez explorar um pouquinho mais quais são esses artefatos, aprofundar um pouquinho mais a discussão com relação a esses artefatos, principalmente que é um objetivo específico que você colocou, né? Ou se, a seu ver, você não conseguiu aprofundar suficientemente com relação a esses artefatos, mostrar que em trabalhos futuros pode-se desenvolver uma pesquisa que aprofunde mais nesses artefatos históricos, né? E aí agora uma última colocação, Davi, aí eu vou fechar, vou finalizar a minha fala, é bem pontual, tá bom? Se eu não me engano, é uma pergunta que é um ponto que nós discutimos anteriormente e eu não sei ainda se a versão do seu texto está a mais adequada possível. E, na verdade, você que vai me responder. Mas uma pergunta que eu não sei a resposta. Mas aí o seu texto me faz interpretar algo que me causa uma surpresa. Você diz assim, ó, neste cenário, os pressupostos da religião no Ocidente são mais conhecidos e propagados a existência de Deus do ponto de vista do patriarcado como pai, enquanto no Oriente surge com maior ênfase a propagação de Deus mãe, sendo que o ato de crer é um fenômeno inerente a cada pessoa. Ou seja, então surge com maior ênfase a propagação de Deus mãe. Um outro trecho você diz, apesar de no Oriente a existência de Deus ter a representação, apesar de no Ocidente a existência de Deus ter a representação masculina da figura do Pai, no Oriente surge com maior ênfase a representação feminina de Deus Mãe. O que eu questiono é exatamente essa surge com maior ênfase a representação feminina de Deus Mãe. Na leitura do seu texto, a sensação que eu tenho, a interpretação que eu faço, é que eu diria que parece, então, que a representação feminina está tendo uma ênfase tão grande no Oriente que possivelmente está suprimindo ou superando qualquer tipo de representação masculina de Deus. A sensação que eu tenho é que eu vou chegar no Oriente, eu vou encontrar lá a representação feminina de Deus, mãe,
para todo lado. Né? E, de fato, é isso ou não? Porque, pelo que eu entendi ao longo da sua dissertação, essa representação feminina de Deus Mãe é, na verdade, uma representação de uma vertente protestante, não é? Que está diluída em inúmeras outras culturas e coexiste com inúmeras outras religiões orientais, e ela é a única que tem essa representação, ou a representação de Deus Mãe está presente em outras vertentes de uma forma com maior ênfase, né? Não sei se no Oriente a representação feminina está mais localizada nessa vertente cristã das missionárias coreanas, ou talvez em uma ou outra religião. Talvez não seria o caso de dizer que no Oriente surge com maior ênfase, né? Mas surge uma vertente de representação feminina de Deus Mãe. Você modaliza e não coloca em grande destaque algo que, na verdade, ainda é muito local e pequeno, levando em consideração um todo. Davi, essas foram algumas colocações, outras eu te mando por escrito, por serem mais pontuais. Davi, muito obrigado. Professor João, te devolvo a palavra e agradeço. Eu acho que o Davi inicialmente poderia responder, né? Acho que os dois questionamentos aí que o Kesley fez. Essa questão relacionada aos artefatos culturais. É importante ele comentar aí um pouquinho sobre esse questionamento. E essa questão do Deus Mãe que ele tentou universalizar para a cultura oriental, e sendo que é apenas uma vertente. Nos fala aí, Davi, um pouquinho em relação a isso. Eu agradeço novamente a sua colaboração, inclusive nesse processo de abrir a mente para compreender melhor a evolução da dissertação. Eu tive contato com familiares que receberam a visita das missionárias. Então, é possível acrescentar aqui algum aspecto nesse sentido, e nós vamos procurar fazer isso. Com relação a Deus Mãe, essa perspectiva de Deus Mãe na Coreia do Sul, de fato, a gente pode seguir por esse caminho da vertente. Mas lá existe nessa ideia de vertente, um público que é bem significativo. Inclusive, desse trabalho, ele já chegou, as missionárias já chegaram em mais de 100 países, né? Então, mas de fato eu não posso considerar como se fosse a única, né? Então, vamos rever essa questão e pontuar bem melhor no trabalho. E, mais uma vez, muito obrigado por abrir a mente nesse sentido. Ok, Davi. Eu quero só, para a gente encaminhar para a finalização, eu acho que as observações que o Kesley traz em relação aos objetivos, eles são fundamentais, né? Tanto as observações do Kesley como a do Alexandre eu achei extremamente pertinente. E aí, como orientador, fica um pouco o sentimento assim, ó, muitas vezes orientando. O Davi, por exemplo, ele atrasou muito com todas as revisões, né? Ele tem o hábito de chamar o orientador de comandante. Tudo certo, comandante. Quer dizer, ele concorda com tudo, aceita tudo, mas o que é para fazer em 30 dias, ele leva 6 meses, 1 ano para responder. E ele está assim, nos 45 minutos do segundo tempo, para fazer a sua defesa, que já está no prazo final por conta da Covid, né? Porque de fato ele teria que ter defendido em outubro, no prazo legal. E aí essas questões realmente elas acabaram caindo no contexto da defesa, e acho extremamente pertinente, diria assim, o Davi terá que fazer isso sim, para entregar a versão final com prazo de 60 dias agora, sem chorumelo.
né? Quer dizer, agora não tem mais tempo, o tempo é esse e tem que fazer, tem que tirar esse embolamento de autores que o Alexandre questiona. Eu acho que o Kessler está perfeitamente correto em relação ao objetivo. Eu fiz essa correção na apresentação dos slides, porque ele me mandou, e vi lá na dissertação também que ele não, então ele precisa fazer isso. Esses objetivos estão no projeto de pesquisa, o geral e os específicos. A questão está respondida agora na dissertação, aí eu penso, Kesley, que ele se perdeu nesse momento e você está apontando exatamente na onde ele está perdido. Né? Porque o que é fundamental na defesa da dissertação? A pesquisa está aí, os resultados propostos como objetivo estão respondidos, conseguiu alcançar esses objetivos, quer dizer, surgiram outros, como ele está colocando. Essa questão dos artefatos, por exemplo, é um objetivo específico e ele precisa estar explicitado. Quais são os artefatos, né, que dá essa conexão? Então, agradecer o Kesley por isso e dizer para o Davi assim, ó, é extremamente relevante que você faça isso. Então, a recomendação que fica é pegar a anotação de um professor, revisar toda ela, recomendada ainda aqui na defesa, do Alexandre tirar aquele embolamento de autores lá, quer dizer, entrar no texto, começar a comentar, né? Essa questão, por exemplo, de vir com 3 autores num parágrafo de 8 linhas, sem ter explorado um autor especificamente. Se tem 3 em um parágrafo, cada um tem que abrir um outro parágrafo. Então, isso é fundamental. E eu acho que o Davi, por ser jornalista, ele compreende isso e precisa fazer isso da melhor forma possível. Então, muito grato aos dois membros da banca pela avaliação. Gostei muito dos apontamentos e principalmente dos questionamentos aí que o Kesley nos apontou publicamente aqui. Veremos o que vem na dissertação, mas esses do objetivo, inclusive, eu acho fundamental. E esses 2 questionamentos, né? Eu também penso que Deus Mãe não é uma questão universal para o Oriente, né? Mas para esta denominação especificamente. Então o Davi pode ter se traído aí na figura de linguagem ao se expressar dessa forma e vale a pena não universalizar, né? Porque esse Deus Mães ele é muito instigante. E essa relação da família, eu particularmente achava que ele não tinha conseguido alcançar isso, né? Qual é a transformação da família? Porque isso remete ele a uma pesquisa de campo muito mais profunda. Eu até diria, Davi, se tem que ver isso com muito carinho, porque se não tiver isso, a recomendação seria retirar essa questão, né? Porque você, de fato, você conseguiu identificar junto às famílias o resultado desta ação evangelizadora, desta missão coreana, para conseguir falar assim, olha, transformou isso, essa família aqui, agora Jesus é feminino, é uma deusa, né? E não é mais um Deus. Você percebe? Então, eu acho que essa questão a gente poderia avaliar com muito carinho se de fato você alcançou ou não. É só essas observações, eu fico muito tranquilo com as observações dos avaliadores externos e que vai ajudar muito no contexto daquilo que o Alexandre colocava aí. O seu trabalho pode ter outros desdobramentos e a gente tem que zelar por essa qualidade e essa coerência, né, acadêmica. Grato Kesley, grato Alexandre. A gente vai se retirar. Eu mandei o link para vocês no WhatsApp para poder a gente fazer uma avaliação breve. Vamos deixar o Davi aqui aguardando por alguns minutos, enquanto a gente define pela aprovação ou não aprovação. Tá bom? Até breve, Davi.
Olá, Davi. Oi, Davi. Tudo bem aí, Davi? Na tranquilidade. Muita tranquilidade. Como é que tá o coração? Pois é, Batendo agoniado. aliviado. Então, Davi, após a reunião reservada da sua banca de defesa pública composta pelo Kesley e pelo Alexandre, a gente define nesse momento que você, diante da pesquisa realizada e com base nas necessidades que você tem que realizar para cumprimento do seu processo de revisão, você está percebendo que tudo isso aqui é para deixar o seu coração mais disparado, né? Nós aprovamos você como mestre em letras, considera-se aprovado pelo mestrado acadêmico da Universidade Federal de Rondônia. Parabéns. Muito obrigado. De coração. Agora as recomendações é aquelas lá que você recebeu, fazer todo esse processo de revisão para que a gente possa de fato consolidar, né? Para que você cumpra os trâmites legais no programa, revia aquela questão dos objetivos. Eu recomendo aqui na condição de orientador que você pegue o que vai receber do Alexandre e do Kesley, pega um, faz tudo o que ele está pedindo ali, depois você vai para o outro, revisa. Vamos tirar essa universalização do Deus Mães, cuidar bem dessa questão do objetivo. Lembrar que o foco dos seus objetivos é aquele que está lá no projeto de pesquisa. Tudo bem? Eu posso acrescentar um? Pode falar aí, fica à vontade. Eu, assim, me sinto muito feliz e agradecido. Eu lembro que quando eu adentrei no mestrando, enfrentando várias dificuldades, várias barreiras, perdendo os prazos, principalmente devido a essa Covid aí, levou muitos amigos, muitos queridos, família, mas eu guardo essa bolsa aqui com muito carinho. Quando eu adentrei, eu ganhei essa sacola aqui para carregar livro, carregar as coisas, né? E me chamou a atenção, hashtag orgulho do seu nicho. E com todas as dificuldades que eu atravessava, de vez em quando eu visualizava aquilo. Aí eu digo, eu só vou ter orgulho de ostentar essa aqui quando eu for receber a aprovação do mestrado. E hoje, com muito prazer, eu ostento isso aqui, com muita satisfação. Muito obrigado mais uma vez. Né? Obrigado você, Davi. Sucesso na sua jornada. Que você possa continuar com muita tranquilidade. Cumprimos o nosso papel. Kesley, quer fazer uma fala final, Alexandre, para que a gente possa encerrar? Quero sim, João. Quero agradecer você, agradecer ao Davi. Bom, parabéns, Davi, por essa conquista. E não pare por aqui, viu? O doutorado está logo à frente. Obrigado. É isso, obrigado, gente. Alexandre. Agradeço mais uma vez a oportunidade de ler seu trabalho, de ampliar também o conhecimento, né? Porque quando a gente lê o trabalho, a gente tenta contribuir com o que a gente sabe e a gente aprende também muito, né? Bastante mesmo. E parabenizo pelo seu trabalho, né? E assim, né? Espero, hein, João? Espero poder aparecer por aí que vocês venham também para Tangará, tá bom? Com certeza, vamos a Tangará sim. Então, na condição de presidente dessa banca de defesa pública do Davi Rodrigues dos Passos, Deus Mãe nas fronteiras dos entre lugares da diversidade cultural da Amazônia, a gente declara encerrada essa sessão. Grande abraço a todos e grato. Obrigado. Obrigado.